Olá, hoje vamos investigar um cenário que parece, não fazer muito sentido, né? A gente vive cercado por mais opções de prazer e conveniência do que nunca. Comida, tecnologia, entretenimento, tudo na ponta dos dedos. Uhum. E mesmo assim, a sensação geral parece ser de mais ansiedade, mais infelicidade, às vezes até mais dor física mesmo. Como pode isso? Pois é, essa contradição é bem o coração do que a gente vai explorar hoje. Vamos usar como guia uns trechos de Nação Dopamina, da psiquiatra Anna Lembke. Ah, ótimo livro. Sim, a tese central dela é que essa nossa busca, sabe, meio incansável por prazer, um processo muito ligado à dopamina no cérebro, pode de forma paradoxal acabar nos afundando no sofrimento. A ideia é entender como essa armadilha funciona. Exatamente. Então a gente vai olhar para a neurociência por trás do que ela chama de balança prazer-sofrimento. Isso. Para umas histórias bem fortes de pacientes, né? Inclusive a experiência da própria autora com a dependência e também para o impacto social dessa corrida toda pela gratificação instantânea. O nosso objetivo aqui é tentar desvendar um pouco essa balança cerebral, entender por que tanta abundância deixa a gente, na verdade, mais vulnerável à dependência e pensar juntos em caminhos, né? Por um equilíbrio mais saudável nesse mundo de hoje, cheio de estímulos. Certo, vamos começar então pela dopamina. O livro fala que ela é tipo a moeda universal do cérebro para avaliar o potencial viciante de qualquer coisa. Quanto mais dopamina algo libera, mais o nosso cérebro gosta daquilo e quer repetir. E um ponto crucial logo de cara que é bom esclarecer. As coisas viciantes, sejam substâncias, sejam comportamentos, elas não têm dopamina dentro delas. Não é isso. Ah, não. Não, elas funcionam mais como gatilhos, sabe? Que fazem o nosso próprio cérebro liberar dopamina lá no circuito de recompensa. É uma rede que conecta áreas importantes para a motivação, para o prazer, como o núcleo accumbens. É a nossa resposta interna que vicia, entende? Entendi. É o nosso cérebro reagindo. E aí que entra a parte talvez mais surpreendente que o livro destaca. O cérebro processa prazer e sofrimento basicamente nos mesmos lugares. Funciona como se fosse uma gangorra. Precisamente. O cérebro está sempre buscando equilíbrio, né? Aquela tal da homeostase. Quando algo nos dá prazer, a dopamina sobe e a gangorra pende pro lado do prazer. Certo. Só que o cérebro reage imediatamente para contrabalancear isso. Ele ativa uns mecanismos automáticos, a autora chama eles de gremlins, achei engraçado, que pulam lá no lado do sofrimento para tentar nivelar tudo de novo. Os gremlins. E essa reação muitas vezes ela é exagerada e acaba inclinando a gangorra para o lado oposto, para o lado do sofrimento. É o que a ciência chama de processo oponente em ação. Ah, então é por isso que vem a ressaca, aquela sensação de vazio depois da euforia. Faz sentido. E isso também explica a tolerância, né? Quer dizer, se você repete muito o mesmo estímulo prazeroso, a resposta de prazer vai diminuindo e essa reação de sofrimento, tal processo oponente, aumenta. Exato, isso aí. Você precisa de mais do estímulo para sentir a mesma coisa que sentia antes. Poxa. A própria Lembke conta no livro, né, que ela lia Crepúsculo várias vezes e com o tempo perdeu a graça, a deixou insatisfeita, Aham. o que levou ela a buscar romances mais fortes, mais eróticos. Outro exemplo bem drástico disso é a hiperalgesia induzida por opioides. O que é isso? É quando tomar analgésicos potentes cronicamente pode, de uma forma bem bizarra, deixar a pessoa mais sensível à dor em vez de aliviar. O remédio piora o sintoma a longo prazo. Nossa, que coisa. E esse uso crônico de coisas que liberam muita dopamina, ele pode levar a um estado de déficit crônico. Falta dopamina. Pode sim. A pesquisadora Nora Volkow mostrou isso muito bem com imagens cerebrais. Em pessoas com dependência química, a atividade normal da dopamina fica bem baixa. Fica baixa. Fica. Aí nada mais parece ter graça, sabe? É um estado bem perigoso chamado anedonia. A pessoa perde a capacidade de sentir prazer nas coisas comuns da vida. Que complicado. E tem mais um detalhe. A dopamina não age só durante o prazer. Ela dispara antes, em resposta a pistas ou gatilhos que sinalizam que a recompensa está chegando. É a antecipação. Ah, a expectativa. Isso. Só que olha que interessante. Logo depois dessa pista, dessa dica,
Os níveis de dopamina caem abaixo do normal. E é essa queda que gera aquela vontade intensa, sabe? A fissura. Faz todo sentido. Isso deve explicar muito do poder do jogo, por exemplo. A pessoa nem ganhou ainda, mas a expectativa e a imprevisibilidade da recompensa, né? Isso mantém a dopamina em alta mesmo que ela esteja perdendo dinheiro. Exatamente. A imprevisibilidade é um fator-chave. Essa dinâmica toda é fundamental para a gente entender o vício hoje em dia. Sem dúvida. E o cenário atual, essa nação dopamina que a Lemke descreve, é um prato cheio para esses mecanismos funcionarem, né? Principalmente por causa da enorme facilidade de acesso que a gente tem hoje. Com certeza. O acesso facilitado é um ponto central no livro. O livro traz aquele caso do Jacob, né? É uma ilustração quase caricata disso, mas muito reveladora. É bem extremo. A adaptar um toca-discos para criar uma máquina de masturbação para tentar prolongar o prazer. Mas o ponto-chave mesmo é como a chegada da internet, Sim. com pornografia super acessível, comunidades online de estímulo, como isso transformou a situação dele numa dependência, assim, avassaladora. A facilidade de acesso foi crucial ali. A história dele é extrema, claro. Mas a autora usa como uma metáfora, né? A tecnologia turbinou o acesso a estímulos cada vez mais potentes, mais customizados. Entendi. A própria Lemke admite que o Kindle, por exemplo, facilitou enormemente o vício dela em romances. No fundo, a gente pensa bem, todos nós temos acesso fácil às nossas máquinas de prazer portáteis hoje em dia, né? Celulares, redes sociais. Maior o risco de experimentar e, eventualmente, desenvolver dependência. Sim, ela cita a epidemia de opioides nos Estados Unidos, que está diretamente ligada à facilidade com que esses remédios começaram a ser prescritos, né? Quadruplicou a prescrição em pouco tempo. Tem até aquele contraste histórico que ela menciona. Da lei seca, né? Isso. Nos Estados Unidos, a lei seca, mesmo sendo super controversa, na prática diminuiu o alcoolismo e as doenças ligadas ao álcool. Aí, quando o acesso foi liberado e facilitado de novo, décadas depois, os índices voltaram a subir. A disponibilidade importa, e muito. E hoje a gente vê isso em todo lugar, né? Pensa na comida ultraprocessada, que é projetada industrialmente para ser irresistível, com combinações de açúcar, sal, gordura, sabores artificiais. Batata frita de pacote. Exato. E as drogas digitais? Pornografia online, jogos de azar, videogames viciantes, as próprias redes sociais com seus feeds infinitos, luzes, sons. É verdade. Até o ato de comprar online virou um vício para algumas pessoas. Ela conta o caso do paciente Xi, que sentia euforia só de esperar o pacote da compra chegar. A antecipação já era droga. Nossa! E essa avalanche de acesso fácil talvez ajude a entender aquele paradoxo que a gente falou no início, né? Por que que em países mais ricos, com mais recursos, a gente vê taxas maiores de ansiedade, depressão, dor crônica e as pessoas relatando menos felicidade? É uma boa pergunta. A Lemke argumenta que isso tem muito a ver com a nossa fuga constante do menor desconforto. A gente não tolera mais tédio, frustração, dor. Queremos distração imediata. Ela até cita Aldous Huxley e Neil Postman, que já falavam sobre essa nossa capacidade quase infinita de nos distrairmos até a morte, praticamente. Lembra da paciente Sophie, que estava sempre plugada em algum aparelho? É um retrato disso. Lembro. E essa intolerância ao desconforto, ela se reflete numa tendência que me parece bem preocupante: a medicalização excessiva da vida. Sem dúvida. A gente vê um aumento assim brutal na prescrição de psicotrópicos, antidepressivos, estimulantes, calmantes, opioides. É como se qualquer sofrimento, qualquer dor, fosse um problema químico a ser eliminado com um remédio. Exato. A trajetória daquele paciente, o David, é um exemplo bem forte disso no livro. Sim, ele começa com um diagnóstico de TDAH e ansiedade na faculdade. Recebe antidepressivo, estimulante, logo ele está aumentando as doses para lidar com a pressão dos estudos, aí adiciona remédio para dormir, depois outro para crises de ansiedade. E ele sempre justificando que precisava daquilo para funcionar, né?
mesmo com os efeitos colaterais aparecendo, negligenciando a própria saúde. Exatamente. E aí o livro levanta umas questões bem incômodas sobre essa medicalização em massa, sabe? Primeiro, qual é a real eficácia desses medicamentos a longo prazo? Boa pergunta. Existe o risco de tolerância, de dependência e, em alguns casos, até de piora de alguns sintomas, como aquela disforia tardia que pode acontecer com antidepressivos ou a sensibilidade aumentada à dor com opioides que a gente falou. A melhora cognitiva com estimulantes a longo prazo também é bem questionável, segundo ela. E tem uma pergunta ainda mais profunda, eu acho. Será que, ao tentar eliminar toda a dor, todo o desconforto, a gente não está também achatando a experiência humana, diminuindo nossa capacidade de sentir? É um ponto importante. A Lemke cita pacientes que contam que pararam de chorar com a medicação ou que perderam o prazer em coisas simples, como ouvir música. A pergunta que fica é: será que estamos buscando ser melhores do que bem e acabando apenas diferentes de bem? Talvez menos humanos no processo. É forte isso. E tem também uma dimensão social delicada nisso tudo. Os dados mostram que a prescrição desses medicamentos é desproporcionalmente maior entre populações mais pobres, mais marginalizadas. Sério? Sim, o livro questiona se, em alguns casos, medicar sem abordar os problemas psicossociais de fundo, falta de moradia, desemprego, trauma, não acaba se tornando uma forma de controle social, talvez. Ou até de abandono clínico, como ela chama. Você dá o remédio, mas não trata a pessoa e suas circunstâncias. Entendo. É complexo. Bem, diante desse quadro todo, essa busca incessante por prazer, a fuga da dor, e essas consequências muitas vezes negativas, o que fazer então? O livro aponta algumas estratégias para a gente buscar o equilíbrio, né? E começa por algo que parece bem radical, a abstinência temporária. Sim, o que ela chama de jejum de dopamina. A proposta é, basicamente, passar um tempo, ela sugere umas 4 semanas, mais ou menos, sem a substância ou o comportamento que está causando o problema. 4 semanas? É um período para dar uma chance para o circuito de recompensa do cérebro resetar, voltar ao equilíbrio. E, além disso, traz uma clareza incrível sobre causa e efeito. Lembra da paciente Delilah? Lembro, ela usava maconha para ansiedade, né? Isso, e só percebeu que a maconha, na verdade, causava a ansiedade dela depois que parou de usar por um tempo. Tem um estudo clássico do Schuchet também, que mostrou melhora significativa na depressão de alcoólatras só com 1 mês de abstinência de álcool, sem outro tratamento. Interessante. Mas é importante ressaltar, né, que parar abruptamente certas substâncias como álcool ou benzodiazepínicos, os calmantes, pode ser perigoso e precisa de acompanhamento médico. Com certeza. A abstinência de algumas substâncias exige cuidado profissional, mas a ideia geral dessa pausa, desse jejum, é criar um espaço para recalibrar o cérebro e a percepção. Faz sentido. E além da abstinência, outra ferramenta poderosa que ela apresenta é o autocomprometimento, em inglês self-binding. Isso. Basicamente, significa criar barreiras entre você e a sua droga de escolha, seja ela qual for, antes que a vontade ataque. Enquanto você ainda está com um controle mais consciente, mais racional. Entendi. Tipo, se preparar para a tentação antes dela chegar. E que tipo de barreiras seriam essas? Olha, podem ser barreiras físicas mesmo. Se livrar do objeto que facilita o vício, como a autora fez com o Kindle dela. Uhum. Trancar a substância, embora ela conte o caso do paciente Oscar que acabou arrombando a própria gaveta para pegar o álcool, então tem limites. Usar aqueles cofres de cozinha com timer. Existem até medicamentos que bloqueiam o efeito da droga ou causam uma reação desagradável se a pessoa usar, como a naltrexona para opioides ou o disulfiram para o álcool. Certo. Barreiras físicas. Que mais? Podem ser barreiras de tempo, limitar o uso a certos horários, certos dias da semana ou só depois de cumprir alguma tarefa importante. Simplesmente monitorar o tempo de uso já ajuda muito, porque o vício distorce nossa percepção do tempo, né? Faz a gente querer tudo para agora, é o delay discounting. Pensar a longo prazo, ter uma visão mais ampla, ajuda a combater isso. E tem as barreiras de categoria também, né? Sim, evitar tipos inteiros de estímulo, como Jacob, que passou a evitar qualquer imagem sexual ou provocativa. Dietas restritivas às vezes funcionam assim no começo, tipo sem glúten. O desafio aí é que as categorias podem mudar.
Hoje tem muito produto sem glúten que é ultraprocessado, ou as drogas antigas reaparecem disfarçadas, como os cigarros eletrônicos ou a cannabis dita medicinal. Entendi. Então, abstinência, autocomprometimento, e aí vem algo que parece ir na direção oposta. Buscar o desconforto, mas um desconforto moderado. É a ideia da hórmese. Exato. Hórmese é um conceito bem interessante da biologia. É o princípio de que doses pequenas ou moderadas de um estressor podem, na verdade, ser benéficas para o organismo. Tipo o exercício físico. Exatamente. O exercício é o exemplo clássico. No momento, ele causa um estresse nas células, microlesões musculares, etc. Mas a longo prazo, os benefícios para a saúde são enormes. A ideia da hórmese é que, ao nos expormos voluntariamente a um desconforto moderado e controlado, pode ser frio, calor, jejum, esforço físico, a gente ativa a resposta de equilíbrio do corpo. A homeostase de novo. Isso. E essa resposta para voltar ao equilíbrio pode, indiretamente, liberar substâncias que fazem a gente se sentir bem, como endorfinas e até a dopamina, mas de uma forma mais indireta, mais sustentável, menos ligada àquele pico e queda do prazer imediato. Lembro da história do Michael no livro que usava banhos de gelo para combater a depressão depois de parar com a cocaína. É um ótimo exemplo. E o exercício físico, como a gente falou, é super documentado pelos benefícios para o humor, ansiedade, cognição, sono e até prevenção de dependência. O jejum intermitente, que está bem popular, também entra um pouco nessa lógica. Mas tem que ter cuidado, né? Não exagerar. Fundamental. O livro alerta: a busca pela dor também pode viciar. Pensa em atletas com síndrome de overtraining ou mesmo em casos de automutilação. O ponto não é buscar o sofrimento pelo sofrimento, mas usar o desconforto intencional e controlado como uma ferramenta para ajudar a reequilibrar a balança prazer-sofrimento. É inclinar ela suavemente para o lado do bem-estar mais duradouro, entende? Entendi. É usar o lado da dor da gangorra de forma estratégica. E para amarrar tudo isso, para sustentar essas estratégias, o livro enfatiza duas coisas que parecem ser assim a base de tudo: honestidade radical e conexão com outras pessoas, comunidade. Totalmente. A honestidade radical, que é basicamente dizer a verdade sobre si mesmo, sobre as próprias lutas, os deslizes, mesmo quando é difícil, quando dá vergonha, é apresentada como algo crucial para a recuperação e para uma vida equilibrada. E por quê? Quais os benefícios? Olha, primeiro aumenta a nossa autoconsciência. A própria autora conta que percebeu a dimensão do problema dela com os romances durante um exercício de honestidade radical num grupo. Segundo, fortalece laços íntimos. Quando a gente se permite ser vulnerável e é acolhido mesmo assim, nossa, isso é poderoso. Lembra do Jacob contando para a esposa sobre uma recaída e sendo acolhido? Lembro, foi emocionante. Pois é. E terceiro, nos ajuda a construir uma narrativa pessoal mais autêntica, a sair daquele papel de vítima das circunstâncias. Mentiras e segredos, ao contrário, só isolam a gente e perpetuam um ciclo vicioso. E essa honestidade, ela abre a porta para a conexão, né? O livro faz uma distinção interessante entre a vergonha tóxica, destrutiva, e uma vergonha que ela chama de pró-social. Exato. A vergonha tóxica é aquela que diz: eu sou ruim, eu sou um fracasso. Isso leva a pessoa a se esconder, se isolar e muitas vezes a consumir mais para anestesiar esse sentimento horrível. Ela cita o caso da Lori, que foi desencorajada a falar dos problemas dela na igreja e acabou caindo nesse ciclo. Que triste. Já a vergonha pró-social é diferente. Ela diz: eu fiz algo ruim. Reconhece o erro, o deslize. E quando essa vergonha é compartilhada num ambiente seguro, com honestidade, ela pode levar à aceitação, à empatia dos outros, e é um caminho de reparação, de redenção. É um modelo que funciona tão bem nos alcoólicos anônimos, por exemplo. O AA usa muito isso, né? A vulnerabilidade compartilhada. Muito. O AA usa a vulnerabilidade compartilhada para criar o que ela chama de desenvergonhamento. Usa a honestidade rigorosa, os 12 passos, especialmente aquele inventário moral e a admissão dos erros. Tudo isso para construir uma comunidade de apoio e responsabilidade mútua.
Essa conexão genuína, esse pertencimento, diminui muito a necessidade de buscar alívio na substância ou no comportamento aditivo. E ela até sugere que isso vale para a criação dos filhos, né? Sim, modelar a honestidade sobre as próprias falhas, admitir erros para os filhos, criar um espaço em casa onde a verdade seja segura, sem julgamento excessivo. Focar mais na conexão real do que em manter uma imagem de perfeição que não existe. Faz todo sentido. A honestidade gera conexão. E a conexão parece ser um antídoto poderoso para essa busca incessante e muitas vezes solitária por dopamina. Exatamente. É um ponto fundamental do livro. Então, para a gente ir fechando, a mensagem central parece ser essa. A gente vive numa época que, pela própria natureza, nos empurra para a dependência, com tanto prazer fácil e tanta fuga da dor, mas o reequilíbrio é possível. Sim, é possível. Mas exige esforço consciente, né? Usando estratégias como fazer pausas, a abstinência temporária, criar limites e barreiras, o autocomprometimento, aceitar e até buscar um certo nível de desconforto produtivo, a hormese, praticar a honestidade radical consigo mesmo e com os outros, e, talvez o mais importante de tudo, cultivar conexões humanas reais, profundas, comunidade. E talvez a mudança mais profunda que o livro sugere seja de perspectiva, né? Em vez de tentar o tempo todo fugir da realidade, fugir de nós mesmos através do consumo, a proposta é meio que o contrário, mergulhar na realidade, encontrar interesse e significado no aqui e agora. Exato. Como aquele paciente, o Mohamed, que superou o vício em maconha quando começou a se fascinar pela fotografia de insetos no parque perto de casa. Que legal isso! Ou a própria Lemke, que reencontrou a satisfação e o sentido no cuidado atento e presente com os pacientes dela, em vez de ficar escapando para os livros de romance o tempo todo. É encontrar a recompensa na própria vida, com suas complexidades e desafios. Isso nos deixa, então, com uma questão final para nossa reflexão, né? No mundo que oferece tantos atalhos para o prazer fácil e tantas soluções rápidas para o desconforto, como é que a gente pode, de forma intencional, cultivar aquelas práticas, talvez justamente as mais difíceis, como a honestidade total ou a exposição voluntária ao desconforto, que verdadeiramente nos conectam com a riqueza e a complexidade da vida e com o nosso próprio potencial de crescer através dela? É uma reflexão essencial, sem dúvida, para quem busca navegar essa nação dopamina de hoje e encontrar um caminho que seja, ao mesmo tempo, mais autêntico e mais equilibrado. Fica aí a pergunta.